Jovem Conservador de Direita. Podcast. Bom, nem sei o que dizer. Como é que se começa um programa? Normalmente é o meu estagiário que faz isto. Ele hoje optou por não aparecer e eu não sei. Inicia-se assim? Como é que se põe música nisto? Podemos esperar um bocadinho. Já é para gravar, doutor? Oh, o senhor estava aí? Estava, então. Tu estava aonde? Estava aqui que eu não ao seu ouvi. lado. Estava Aqui à espera para começar a falar. mas eu não ouvi. Pois, não percebo o que é que se passou. Existe na forma corpórea. O que é que se passou para o doutor não me ver? Não sei, eu às vezes eu não vejo pessoas com escalões de RS abaixo de 10 mil euros. Pois, se calhar foi isso. Se calhar então a culpa foi minha não me ter feito notar logo. Uhum. Desculpe lá, doutor, por ter dado a entender que o doutor estava aqui sozinho. Eu estou aqui. Ok, então inicia lá isto. Já disse boas, pessoal? Acha que eu uso essa linguagem? Ok, boas, pessoal. Uma pessoa tem de ser bem educada, cumprimentar as pessoas. Ok? Então, boas, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Doutor Jovem Conservador de Direita. Vamos ao que interessa. Tema da semana. Qual é o tema da semana, doutor? Eu regresso à escola. Aí eu curto bem a altura do regresso à escola. Porquê? Então, porque eu, quando era criança, passava o verão todo triste, em casa, não tinha amigos, ficava a fazer cópias da Bíblia. O senhor fazia cópias? Era o único livro que eu tinha em casa, e então eu, para me entreter, fazia cópias da Bíblia. Ok. De que cada capítulos? verão, toda. Ai, inteira? Cada verão cheguei a copiar 2 vezes a Bíblia. Ai, foi? De seguida, sim. Se o doutor quiser, eu tinha algumas Bíblias manuscritas. O senhor dava jeito na Idade Média. Eu era um monge copista, sim. Exato. Ok. Nas férias, eu entretinha-me como monge copista, mas depois cansava. Então eu ficava Escreve em quê? com caneta, Sim, mas escreve... em post-its. Ah, é em post-its? Sim. Ok. Eu tenho um quarto todo forrado da Bíblia em post-its. Várias versões da Bíblia. Ok. E então eu divertia-me Mas está assim. seguido? Está, claro. Ah, ok. Sim. E então eu divertia-me com... Escrevia assim muito pequenino, para poder aproveitar cada post-it bem. Uhum. Isso estava uma ideia extraordinária. Para quem faz, sei lá, o crisma. Que era meter uma parede forrada a post-its e alterar a ordem dos post-its. E a pessoa só passava no crisma se soubesse fazer a sequência da Bíblia. É uma boa ideia. Mas eu nem sou batizado. Vou propor isso ao cardeal Dr. Dom Tolentino, para ele colocar isso nos crismas. Sim. Parabéns ao Dr. Dom Tolentino, que tornou-se o... Não é? Sim. Ok, e então eu fazia isso e depois curtia quando era o regresso às aulas, porque assim era sinal que eu já não tinha de ficar em casa a copiar a Bíblia. Podia ir para a escola. Copiar outras coisas. Copiar, sim, era a minha cena preferida, era fazer cópias. Textos da doutora Luísa Ducla Soares e Sim, afins. E sim. da doutora Alice Vieira. Era. Ok. E então eu ia para a escola, curtia comprar um material escolar, que era, comprava um lápis e uma caneta, novos, para levar para a escola. E hoje em dia eu continuo a comprar material escolar. Já não estudo, não é? Mas continuo a ir ao Continente e ao Pingo Doce comprar material de regresso às aulas. Claro, como recebo um talão em casa a dizer 10%, uma pessoa tem de aproveitar as promoções. Tipo, compro boas cenas. E depois as cenas que não utilizo posso meter no OLX com mais 20% do preço. Ah, ok. Que as pessoas que não aproveitaram o desconto depois vão querer ir a comprar na mesma as cenas e eu vendo um bocado mais caro. O senhor vende no OLX mais caro do que o preço normal? No Pingo Doce e no Continente, sim. Tem a vantagem de ter um atendimento mais personalizado no OLX. Que eu escrevo, meto emojis nas mensagens. Ah, é? Escrevo, sim. Digo beijinhos e abraços. Beijinhos se for gajo, abraços se for gajo. E o pessoal fica, vale a pena comprar assim. Há pessoas que fazem este atendimento personalizado. Sim. Vale a pena comprar em segunda mão mais caro. Quando há atendimento personalizado. Sim, claro, temos de acrescentar valor, não é? Eu nunca vendi nada, mas tenho de me colocar no ponto de vista do cliente e se eu fosse cliente eu curtia que me fizessem isso. Porque não há aquele atendimento que, tipo, não é? O pessoal do Continente e do Pingo Doce é simpático. O senhor gosta de bolhicaus? Claro. Ok. Vamos imaginar que eu comprava 20 bolhicaus, abria, tirava só o cromo, porque era a única coisa que eu gostava, voltava a fechar aquilo com agrafos e punha à venda no OLX mais caro. Não podia ser mais caro, porque tirou o cromo. Mas o eu fazia um atendimento 70%, personalizado. 70% do valor do bolhicau é o cromo. 20% ou 10% ou 5% é a parte do chocolate e depois é a outra do pão à volta. Como é que o senhor come o bolhicau? Trinca primeiro as pontinhas?
Não. Até chegar ao chocolate? Não, eu faço uma espécie de túnel no bollicau, Com quê? com um x-ato e escarafuncho, e tiro um tubinho só com a parte de chocolate, envolvida por uma pequena camada de pão para não respingar à volta Sim. o chocolate. Como o tubo e depois guardo o pão. Guardo o pão, fica um pão assim com um buraco a meio. Dá para fazer tipo um cachorro túnel. quente? Sim, e meto lá outras cenas. Sim, Ok. meto um cachorro e assim. Eu já não como bollicau há muitos anos. Mas eu lembro-me que eu normalmente trincava as pontinhas até chegar ao chocolate, de modo a comer primeiro a parte de porcaria, que é a parte que não tem chocolate. A mas parte do cu. Sim, É os 2 cus do bollicau. Sim. Mas havia uma parte, eu não sei se ainda é assim o bollicau, que de um lado o chocolate estava líquido, mas do outro tinha uma espécie de bolinha mais sólida. Sim, ainda é assim. Ainda é assim? Quando eles são guardados na vertical. O senhor gosta dessa parte da bolinha sólida? Come isso primeiro ou no fim? Eu gosto de deixar essa parte para o fim. É como a chiclete do epá? É uma questão de física também. Ok. Se eu como logo a bolinha, a parte do chocolate Derrete. derrete toda. Ah, ok. É a bolinha que está ali a garantir a integridade do chocolate como uma entidade única. Ah, ok. Daí eu fazer isso. Eu guardo a bolinha para o fim. Ok. Então, Aliás, até come, guardo a bolinha às vezes para o dia seguinte. como um bollicau, como um epá ou mesmo como um calipo. Sim. É porque o pessoal normalmente deixa a parte líquida do fim para o fim. No calipo, não. O senhor bebe o líquido no fim, como uma pessoa normal. Não, eu bebo primeiro. Então como? Eu deixo o calipo em banho-maria um bocadinho, até ele ficar maior parte líquido, e meto na boca, assim, a fazer equilibrismo, e deixo que o líquido entre pelo nariz. Aí é Percebe? assim que o senhor come um calipo? É. Ok. Fica fresquinho, porque se uma pessoa beber o líquido pela boca, ok, é tipo estar a beber uma cena. Agora, se deixar entrar pelo nariz, fica com a cara, o frio dispersa-se pela cara toda. Ah, então Custa refresca bocado, mais. É, arde mais, mas distribui mais pela cara. Fica mesmo com a cara bem fresquinha. E no verão sabe mesmo bem isso. Ok. Depois fica um bocado peganhenta, mas também não é mau ficar peganhento, porque acho que protege do sol. Podemos falar do regresso às aulas? Sim. Até calipo é tema de férias. É. Um bollicau é tema de aulas. Ok. Que é lanche, não é? É. Muito bem. Então, esta semana ficámos a saber as colocações na universidade. Yeah. Em que houve mais colocações, houve outra vez os cursos de engenharia com as médias mais altas. Oh, doutor, eu tenho pena do pessoal que entrou na universidade. Porquê? Porque, tipo, eles estão a entrar na universidade e estão logo a ficar condicionados, percebe? A um tipo de educação que os ensina a ser como robôs e a replicar as cenas. E a universidade impede-os de pensar como eles próprios. Percebe, doutor? Eu acho que é tenho muito pena deles. importante ir para a universidade desde que as pessoas não vão às aulas. Ah, sim. Para não Ok. ficarem padronizadas E ainda por cima... por aquele estereótipo do estudante universitário. E pessoas de esquerda, não é? Sim. Que não arranjaram trabalho para mais nada, então vão dar aulas para a universidade. Não sabem fazer, sabem ensinar. Sim. E sujeitamos os nossos jovens a isso. Vamos só ouvir o senhor a colocar-me água no copo. Ok. Tá. Pronto. Diga lá. E eu tenho mesmo pena desse pessoal que entrou na universidade, vai ficar mesmo, sou um robô, não sei pensar por mim e tipo, vou ficar completamente, meter umas palas e não vejo a cena, não vou condicionar-me àquilo que a universidade e o sistema quer que eu seja e não posso ser eu próprio. E eu tenho pena deles por causa disso. Eu acho que os putos que entraram na universidade agora deviam chegar à altura das matrículas, rasgar e dizer, afinal não vou. Vou tirar 2 anos para perseguir o meu sonho e para pensar naquilo que eu quero mesmo fazer. Sim, porque depois o facto de eles ficarem quadrados, não é? É. Impede-os de ver mais além. E a única forma depois que eles têm de extravasar este seu condicionamento é ir, sei lá, a festivais de humor ou seguir humoristas, Claro. não é? Não, eu acho... É o escape, é o escape. Não é o escape, doutor. Eu acho que eles devem... Imagina, não sei quantos entraram. 30 mil? 40 mil? 500 mil? Não sei. Entraram bué na universidade. Entraram todas as pessoas acima dos 17 anos, acho eu. Pois, jovens que têm a sua vida destruída agora, por irem para a universidade, vão destruir aqueles cérebros deles, a fervilhar de criatividade e de sonhos, e vão-lhes dizer, não, então agora vais ser médico, agora vais ser engenheiro aeroespacial, e cenas horríveis, que os vão impedir de ser aquilo que eles podem ser. Não, eles que tirem 10 anos sabáticos, não é? Que passem 10 anos a descobrir as cenas. Eles que se vão encontrar Sim,
vão fazer stand-up, vão para a Índia fazer meditação, vão descobrir tipo cenas... Caminhar no Bangladesh. Caminha-se tão pouco no Bangladesh. Tipo, 10 anos, tem muito tempo. Depois, aos 30 anos, podem ir para a universidade. Aí a universidade já não cria robôs, porque 30 anos já tem os cérebros formados. E quantas vezes uma pessoa, estando a caminhar no meio da selva do Camboja, pensa, afinal eu queria mesmo ser médico. Quantas vezes isso acontece? Aconteceu ao contrário com o esquerdalho Che Guevara, que deixou de ser médico por ter andado a viajar. Isso é pior. Isso é pior, sim. Ok. Convém ir viajar antes de ser médico e depois é mordido por uma cobra venenosa. Geralmente é nesse momento que me dera ter tido um curso de medicina para saber agora lidar com esta situação. Mas pronto, morre. Ou mesmo daqueles cursos que não valem nada, de zoologia. Uma pessoa vê uma anaconda a vir de frente no rio Amazonas, a tentar encontrar-se. Dava jeito a um curso de zoologia para ver o que é que se pode fazer. Como fazer festinhas numa anaconda. Que é isso que eles aprendem lá numa das cadeiras. É isso que eles aprendem. É como lidar com anacondas. Formatam-nos como robôs lidadores de anacondas. E há outra cena que é... Doutor, o que é que acha do curso como é a média de engenharia aeroespacial? Nós precisamos dessa cena em Portugal. Não, mas isso temos depois... um programa espacial em Portugal. Mas eles depois vão trabalhar para sítios onde há esses programas. Nós temos os nossos jovens mais inteligentes, os mais estudiosos, os mais robôs, não é? Que não sabem o que é vida, que vão para um curso de engenharia aeroespacial. Tipo, querem trabalhar para onde? Não sei. Eu acho que podia haver um curso em Portugal que tinha média ainda maior, tinha média, sei lá, de 21.3, que era o curso de ser robô. Ou seja, viver numa sociedade de robôs, que ainda não existe, mas eles já estavam a cursar isso. Serviço robô. Exato. Há os robôs que vão mandar na cena, não é? Exato. E depois os vice-robôs que vão ser humanos, mas com competências de robôs, que vão fazer a ponte entre os robôs e os escravos humanos. Podia ser. É que no futuro aprendem a fazer aquela breakdance, sabe, doutor? A dança do robô. Tipo, aprendem a falar assim, diga não sei o quê. E os robôs dizem, isto é dos nossos. Podia ser. Pode ser. Mas cursos sem aplicação também, os cursos com maior média, se é para ser cursos que não têm aplicação em Portugal, também podia ser o de Sociologia. Podia ter média altíssima, 19.8. Doutor, mas se tivesse essa média, depois ia montes de gente querer entrar nesse curso. Não, sabe o que é que acontecia? Pelo prestígio. Não. O que ia acontecer é, normalmente esse curso tem média para aí 13. Sabe porquê? Porque a maior parte dos alunos passam o 10º, 11º e 12º ano a fumar a ganza, porque são esquerdalhos. O que ia fazer era o seguinte, é que eles tinham de tirar uma média alta, portanto, tinham de abdicar da ganza, e isso podia ser um abre-olhos. Era um curso que ficava estimado em 19.8, mas ninguém entrava porque as pessoas, quando pensavam, vou estudar para este curso, mas como estavam lúcidas, quando iam preencher a candidatura, diziam, não preciso. Doutor, mas um robô qualquer consiga tirar a média de 19.8 e não sabe que curso quer ir e que escolhe aquele que tem maior média, não é? Por causa do prestígio. De antes havia boa gente a ir para a medicina assim. É o curso com a média mais alta, é o curso que eu tenho de ir. Sim. Não podia cair por acidente em Sociologia e perdia-se um recurso humano excelente. Não, o que podíamos era programar o robô por subprogramação, que era ele querer ir para o curso média mais alta, mas assim que estava lá, entrava em ebulição e implodia o curso de Sociologia. Esse curso só era a média mais alta durante um ano. Tipo, podíamos fazer bombistas, terroristas robô de Sociologia. Sim. Doutor, o que eu acho é que esse pessoal com média mais alta, média acima de 18, devia ser proibido de entrar na universidade. Porquê? Antes de entrar na universidade deviam ter um ano sabático, ou 10 anos, para aprender a viver. Porque, fazer cenas que eles curtam mesmo. Porque eles não sabem. Viveram 18 anos a estudar em casa para ter médias de 18 e 19, para poderem concretizar o sonho deles. De ir para a medicina, mas eles não sabem qual é o sonho deles. O pior é se eles depois passavam 10 anos a fazer cursos online. Eu acho que o primeiro ano de medicina também. Podiam fazer isso, claro. Estava na liberdade deles. Mas acho que medicina, por exemplo, devia ter um ano zero em que eles não aprendiam medicina. Faziam workshops de stand-up, faziam cenas fixe, aulas de música, faziam, sei lá, voluntariado, a ajudar crianças pobres, para tirar fotografias com elas para meter no Facebook, para descobrir assim cenas novas. Em vez de irem logo para a medicina, porque estão a destruir a vida deles assim. Posso dizer o que quero dizer? Eu acho muito bem. Tem entrado muita gente na universidade. É a única forma de conseguir aceder a um grau que normalmente ninguém lhe iria dar. Podem ser doutores, podem ser engenheiros. Isto é ótimo. Agora, têm de ter alguns cuidados para isto. Ponto número 1. Não ir às aulas. Porque não vão seguir conselhos de pessoas que só conseguiram ser professores universitários. Claro. Então, como é que eles aprendem cenas para os exames? Então vão à internet.
Está tudo no Wikipédia. Mas então tem de estudar. Ou ver vídeos no YouTube. Há sempre pessoas a explicar aquilo que eles estão a aprender no YouTube de forma muito mais fácil. Ou então vão sempre a oral, a exame oral, e vão bem vestidos e envergonham os professores de oral. Por que não? Sim, e assim não têm de saber. Não é? Vencem pela atitude. Como é óbvio. Sim. E do género, irem a uma oral de direito comercial, vão bem vestidos, e dizer... Então já vou trabalhar no escritório de advogados do meu pai e acha que preciso de aprovação de um mero professor universitário? Que é isto? Esta é a atitude correta para se vencer na vida. O que é que acha do Erasmus, do programa Erasmus? Qual deles? O Erasmus de ir para o estrangeiro. O oficial? Sim. Era um dos meus sonhos, era fazer Erasmus. Porquê? Para conhecer novas culturas, pessoal diferente. Eu acho extremamente positivo. Acha? Acho. Por uma única razão. Porque... cria a ilusão em pessoas que são, vamos dizer, inferiores intelectualmente e, sei lá, de outra forma, cria a ilusão que elas passam a ser mais do que aquilo que são. E o doutor acha isso bom? Acho bom. Desde que as pessoas ganhem confiança para fazerem figuras ridículas e de darem lições às outras pessoas só porque tiveram em Vilnius durante 6 meses, acho muito positivo. Doutor, Porque é positivo depois para nós conseguirmos gozar com elas sem elas se aperceberem. Doutor, mas para isso não é preciso ir de Erasmus. As pessoas compram um atlas, aprendem factos sobre os países e depois contam histórias que se passaram com os amigos delas da secundária, que os da universidade não conhecem. Só que em vez de dizerem os nomes dos amigos portugueses, trocam os nomes deles por Sven, Svetlana. Ok. Pronto, uma vez eu e O Hans. Hans. Eu e o Hans fomos beber cerveja e aquilo foi muito engraçado. O Billy. Essas histórias de Erasmus. Ok. E o doutor não tem um sobrinho que foi de Erasmus e que destruiu a vida. Sim, isso também é verdade. Pode acontecer. O Erasmus eu digo que é positivo para as pessoas que são... que não têm possibilidades de ver coisas. Agora, para pessoas que já têm tudo, e o meu sobrinho tinha tudo para ser, estou a falar do Salvador, claro, tinha tudo para ser uma pessoa de jeito, ele foi e esquerdalhizou-se. E aí sim, foi muito difícil. Ele hoje está mais ou menos a entrar nos eixos, mas ainda tem ali de levar algumas sessões de eletroterapia. Pois, ele deixou o CDS, está na iniciativa liberal, não é? É. Mas caminha para o sítio certo. E mais, doutor, Tunas. O que é que o doutor acha? Recomenda às pessoas irem para Tunas? Claro, obviamente. Acho que devem ter... O doutor é a favor de Tunas? Sou. Num sentido muito simples. Enquanto as pessoas estão na Tuna, pelo menos não ficam com sonhos de alguma vez serem músicos. Então, mas eles estão a fazer música na Tuna? Ok, então o doutor está a dizer que a Tuna é para aquelas pessoas que têm sonho de irem fazer música. Vamos imaginar que as pessoas quer ser o novo Dr. Kurt Cobain e, sei lá, outras pessoas do rock conhecidas, o Dr. Michael Bublé. Por exemplo, de repente vão para a Tuna e metem-no só a tocar lá com um pauzinho, ou então a fazer aquela figura de acrobata com uma pandeireta, e as pessoas pensam, não sei se consigo ter futuro a levantar uma perna enquanto toco numa pandeireta. Pois, então mata-lhes o sonho de ir para a música. Acaba por matar. Ou então, pelo menos, eu não sei se sabe, há muitas pessoas que abandonam o curso e continuam a ir à Tuna. Isso é deprimente, doutor. Pronto, mas pelo menos não vão para a música mesmo. Sim, vão para a Tuna, têm 30 anos e andam lá... Ou mais, e vão para a Tuna tocar pandeireta com garotos de 20. Conheço muitas pessoas de 40 anos que ainda fazem o desfile porque pertenceram na Tuna. E são uma espécie de mascote do curso. O doutor conhece muitas pessoas dessas? É assim, conhecia. Como é óbvio, não me dou com essas pessoas, não é? O doutor Nuno Melo ainda vai de capa para o cortejo da Universidade de Minho? Sim. Com aquele chapeuzinho que eles têm? Vai, de colãs. E vai ainda... É assim, ele não precisa da semana da queima para beber demasiado. Ele às vezes aparece a meio do semestre. As pessoas estão a ter o exame e ele entra pelo anfiteatro dentro só de boxers e com uma garrafa de vinho na mão e a dizer, como é que é? Ele diz as neiras. Como é que é, meus... Sim. Vamos todos apanhar uma madeira. Estamos a ter exame. Ele, ui, cambada de Maria. Percebe que ele diz muitas asneiras. Mas o Dr. Nuno Melo é assim. O Dr. Nuno Melo ele foi para o Parlamento Europeu, disseram que era um Erasmus, não é? E que já dura há 10 anos. Sim. Vai para 15. Vai para 15 agora. Por isso, sim, ele tem uma vida académica muito rica. Ele sim. Sim.
É isso. Ele está a aproveitar a sua É vida isso. académica. Por isso é que não precisam de entrar logo aos 18 anos na universidade. Esperem pelos 30 ou pelos 40 e divertem-se na mesma, como o Dr. Nuno Melo. E acho que já estarem a formatarem-se que nem uns robôs. Pronto. E, portanto, bom regresso à escola. E comprem o material escolar com bastante cuidado e critério, porque é material que vos vai acompanhar durante um ano. Se vocês comprarem um caderno com a capa dos Bon Jovi, esse caderno vai ter de durar até ao final do ano. Imagine que a meio do ano vocês deixam de gostar de Bon Jovi. Ficam-se obrigados a usar um caderno que tem como capa uma banda que vocês não gostam. Portanto, Pois. tenham muito cuidado. E é que depois, no início, escolham bem a banda que têm na capa. Depois, a meio do ano, já não arranjam nenhum caderno com, sei lá, com os Tokyo Hotel. Sim. Que é o que a malta jovem É, a ouve, malta não? jovem ouve agora, É. Tokyo Hotel, sim. Fazem Sim. filas para ver os concertos. Pois. Portanto, escolham bem os vossos cadernos. Coisas que devemos evitar. Doutor, que coisa é que devemos evitar? Devemos, não é evitar, é parar. Parar? Parar de falar do Dr. Salazar. O quê? Como se ele não existisse, fazer como o Dr. Voldemort e chamar-lhe aquele... Não, nem isso. Não vale a pena. Esquecem que ele existiu, então. Já não vale, porque não há pessoas em Portugal a falarem do Dr. Salazar. Ou melhor, há, mas como é óbvio, agora pratiquei um bocadinho de ironia. Estou a referir-me à crónica do Dr. João Miguel Tavares. Sim. Sim, diga o título da crónica. O título da crónica é O Fantasma de António de Oliveira Salazar. Devia ter posto doutor, mas pronto. Pois, falta um bocado ao respeito. Sim, mas... faltar ao ok. respeito. Ok. Tem caracteres, não é? Sim, tem limite de caracteres. Ok. Então, eu vou... O Dr. João Miguel Tavares escreveu uma crónica deliciosa e que atesta, já desde o discurso do 10 de junho, que ele é uma pessoa que... Está a tornar-se um senador. Ele nota-se que é uma pessoa que conhece profundamente a sociedade portuguesa. Sim. Está feito um senador. Quem Então, sabe, diga lá, futuro o que é que ele Presidente da escreveu República. acerca do Dr. António de Oliveira Salazar? Doutor, não é suposto imitar o Dr. João Miguel Tavares quando leio? Ah, é? Estou-lhe a perguntar. Não vai dizer os R's? Leio os R's? Não, leia, Sim, ok. leia, porque senão Ok. as pessoas acham estranho. Já fico aflito quando vejo o Governo Sombra, portanto, diga lá. Vou começar. António de Oliveira Salazar é o fantasma mais rentável de Portugal. O seu nome está na capa de centenas de livros que vendem dezenas de milhares de exemplares. A sua vida privada é alvo de especulações picantes e de séries de televisão. O seu legado anima concursos polémicos sobre os grandes portugueses. Ixi, espera lá. Ele fala do concurso dos grandes portugueses que ocorreu há mais de 10 anos. Fala, está aí na berra. Ah, é ainda uma coisa que se fala. Sim. É isso? Então espera. E da vida picante privada do Dr. Salazar? Porque a doutora Felícia Cabrita uma vez escreveu um livro sobre os amores do Dr. Salazar e tomou-se isso como real, não é? É. Agora, deixa-me dizer uma coisa. O Dr. Salazar é o fantasma mais rentável? Sim. Mais rentável que o Dr. Dom Sebastião? O Dr. Dom Sebastião também é bastante rentável. Sim. Ok. E o Dr. Gasparzinho? Não, estou a dizer rentável, hoje em dia não é. Se compararmos, agora, desde que o homem desapareceu na Batalha de Alcácer Quibir, falou-se durante quantos séculos disso? Muitos. Até ao século XX. Portanto, eu quero ver 16, 17, 18, 19... Durante 400 anos foi o Dr. Dom Sebastião. O Dr. Salazar desapareceu o quê? Há 60 anos? 59, 60... 50, mais coisa, menos coisa. Portanto, não sei se isso pode haver um comparativo. Então, o Dr. João Miguel Tavares continua. Salazar paga as contas a uma vasta legião de historiadores ocupados a patrulhar o seu legado e aquilo que sobre ele podemos dizer e pensar. Salazar anima a vida... Espera lá, deixe-me rir um bocadinho. Então o Dr. Salazar paga... Os historiadores conseguem viver em Portugal? De quê? Não, então é o Dr. Salazar, paga-lhes as contas. Aí paga-lhes as contas. Sim, o Dr. Salazar... Do além? Sim, todos os meses faz uma transferência Ok. e a dizer, escrevam sobre mim... E eles, obrigado, Dr. Salazar, escrevem e paguem-lhes as contas. Não, aquela... Há quanto tempo é que saiu? Há 10 anos também? Aquela biografia do Dr. Filipe... Como é que ele se chama? Filipe Ribeiro de Menezes, que era a tese de doutoramento dele. Teve muito sucesso. E também foi... Faz agora 10 anos, 2009, Claro. a história de Portugal do Dr. Rui Ramos. Mas o Dr. João Miguel Tavares, ele toca aqui num ponto importante. Que é qual? Qual é a necessidade de haver historiadores? Ok. Não é? E as contas que o Dr. Hitler anda a pagar a tudo que é historiadores e documentaristas do canal História e pessoas que fazem séries de televisão e filmes. E pessoas com canais de YouTube? Sim, só tem de agradecer. Ok, ele matou muita gente, mas tem salvado a vida a tantos outros, não é? Sim. E feito muitas carreiras. Portanto, ele tem razão em relação ao Dr. Salazar. Continuando. Salazar anima a vida de inúmeros ativistas que os transformaram no seu monstrinho favorito.
Salazar bate recordes num dos mais reconfortantes passatempos nacionais, a assinatura de petições públicas para impedir pessoas de fazerem coisas. Salazar está morto e enterrado há 50 anos, mas o seu cadáver continua a provocar tremendas paixões. Espera lá. Isto das paixões do cadáver... Sim, necrofilia, pronto, era escusado. Eu não sei o que é que o Dr. Pinto Coelho anda a fazer com o cadáver do Dr. Salazar, mas pronto, não interessa, não é para aqui chamar. Se ele apanhasse o fémur do Dr. Salazar, era capaz de... Não é, doutor? Não sei, diz que, por exemplo, há pessoas que lambem sapos para terem experiências. Se calhar, lamber o fémur do Dr. Salazar pode dar uma experiência, uma viagem no tempo, não sei. Claro, o fémur do Dr. Salazar é o DeLorean do Dr. Pinto Coelho. Então, mas tem um ponto, que é milhares de pessoas, petições... Ele está a insinuar aquela petição contra o museu? É, ele a seguir fala do museu. Então, continuo. Já falo disso. A paixão deste verão foi o chamado Museu Salazar, que afinal se irá chamar Centro Interpretativo do Estado Novo. Então calma. Quer que eu leia? Eu leio este parágrafo até ao Então fim, o doutor já comenta. O dito museu começou por ser acusado de fazer a apologia do salazarismo com a intenção malévola de levar charters de fascistas a Santa Combadão e acabou com os seus promotores a garantirem que iria incomodar imensos salazaristas, porque as ditaduras são regimes desagradáveis. É verdade que são. E é também verdade que a velocidade com que se passa de salazaristas a anti-salazarista em Portugal é tão grande que o fenómeno vem comprovar a minha tese. Uns e outros são duas faces da mesma moeda. Ambos são inquilinos nas mesmas ruínas onde habita o fantasma de Salazar. E ambos têm um cheiro a mofo que já não satura em 2019. O doutor João Miguel Tavares coloca no mesmo patamar aqueles que são salazaristas dos que são anti-salazaristas. Muito bem. Vivemos numa sociedade pós-salazarista. São os dois extremistas. Bom, não é? Se calhar até essa comparação não está muito certa. Há quem defenda que o Dr. Salazar foi molinho, aquilo não foi... Ele já vai chegar a essa parte. Sim, foi molinho, que não foi propriamente fascista, foi só autoritário. De repente, essa comparação está mal feita. Eu quero dizer que as pessoas que são contra o Dr. Salazar são muito piores do que as pessoas que são a favor. Pois são, porque veja lá, doutor, que andam a fazer petições. Não é? Andam a fazer petições e a escrever livros a ganhar dinheiro à custa do Dr. Salazar. Se isto não é pior do que colocar presos políticos na PIDE e torturá-los. É muito pior. Como é que se chama o Museu Salazar, afinal? Centro Interpretativo do Estado Novo. Adoro eufemismos. Sabe, eu não sei se recorda, quando houve aquele caso de violação em Gaia, os próprios... a Associação Sindical dos Juízes Portugueses disse que aquilo não era violação. Sabe o que é que eles disseram? Que era um crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência. Completamente diferente. Sim, o Centro Interpretativo do Estado Novo, que por acaso seria na casa do Dr. Salazar. E que por acaso o Estado Novo, não na totalidade, teve uma grande parte do seu tempo como figura tutelar o Dr. Salazar. Sim, o Centro Interpretativo do Estado Novo podia ser em qualquer sítio. Mas escolher aquele sítio... Mas lá está, não podemos dizer mal do Dr. Salazar, porque caso contrário estamos a ser piores do que as pessoas que não existem, que defendem o Dr. Salazar. E depois há uma cena que é o Museu do Dr. Salazar. As pessoas que curtem o Salazar... que quase não existem, mas as que curtem... Acho que não existem. Sim, não existem. Mas quando existiam, diziam que queriam um Dr. Salazar em cada esquina. Não é, doutor? Queriam, basicamente, prostituir o Dr. Salazar. Haver uma casa-museu de Salazar, pelo menos, contém aqueles Salazares lá dentro, não é? É uma espécie de casa de alterne do salazarismo. Podia-se chamar até bordel de interpretação. Podia ser bordel de interpretação do Estado Novo. Do Estado Novo. Por que não? Escolhia-se modelos parecidos com o Dr. Salazar e estavam lá para satisfazer aqueles que eventualmente gostam do Dr. Salazar, não é? Não sei se eles existem, mas sentarem-se ao colo deles, proporem-lhes tomar um cálice de vinho do Porto, irem tratar das galinhas ao galinheiro, lá atrás. Podia ser também uma espécie de Madame Tussauds, mas só com Dr. Salazar lá dentro, em que as pessoas levavam uma espécie de busto, Dr. Salazar para meterem em casa, daqueles que mudavam de cor com o tempo. Podia ser, a cara do Dr. Salazar está muito verde. Se calhar hoje vai fazer frio. Podia ser. Sim. Eu acho que sim. Acho que era extremamente positivo. Continuando. Abram os olhos, meus senhores. Onde é que António de Oliveira Salazar é uma ameaça nos dias que correm? Quem é hoje realmente salazarista? Quem é que sonha com uma sociedade fechada ao exterior, com um ditador paternalista, com uma polícia política, com a tortura e a censura, com o partido único, com a repressão das liberdades individuais, com o velho pai de família, com a proibição de livros e o corte de filmes, com uma casa portuguesa elevada à canção nacional, com a filosofia de pobreto, mas alegrete? Isto é uma pergunta, doutor.
Ninguém. Ninguém. Não há uma única pessoa saudosa pelo Dr. Salazar, nem muito menos em viver nos tempos do Dr. Salazar. Não, se calhar há algumas pessoas, mas fazem-no em privado. Não, claro que há. Sim, é o tipo guilty pleasure. Eles Claro que há. em público dizem, não, ditadura. Mas depois em casa dizem, ok, o homem não era assim tão mau, mas... até porque é que estamos sempre a criticá-lo, se calhar até fazia falta em algumas coisas, Como geriu é tão óbvio. bem as contas. Nunca ouviu a frase de Dr. Salazar pode ter feito algumas coisas, pronto, menos boas. Mas no geral fez muito por Portugal. Mas isso não é ser saudosista. Não. Isso é ser realista. Eu acho que era o tipo de conclusão que ia haver no Centro Interpretativo do Estado Novo, não é? Sim. E o Dr. João Miguel Tavares teria total razão, se partíssemos do princípio que o Dr. João Miguel Tavares não conhece um partido chamado PNR, não conhece a JP, nem conhece o Twitter. Pois, ainda esta semana o Dr. Pinto Coelho foi à campa do Dr. Salazar. Sim, e publicou estava uma lá fotografia. agachado, o que eu acho mal, porque ele virou o rabo ao Dr. Salazar e pronto, e estavam lá dois senhores com uma bandeira do PNR por cima, o que eu acho, se o Dr. Salazar fosse vivo e visse uma bandeira de um partido que não da União Nacional, em princípio aquelas pessoas iam para Peniche. Agora, pronto, eu acho que o Dr. Pinto Coelho está a arriscar a sua vida. Não, mas é uma homenagem bonita, não é, doutor? Fazer... Não, é uma homenagem procurar bonita uma e arriscada. campa, procurar uma campa e forçar o falecido que está lá enterrado a fazer um endorsement ao seu próprio partido. Sim. As marcas podem aproveitar isso, não é? Imagine, a Mel lança um novo pacote. Sim. Um pacote com a internet mais lenta, a 56k. E vai lá, põe lá uma tarja em cima da campa do Dr. Salazar e diz, o Dr. Salazar apoia... Sim. A Mel Campa do Dr. Salazar? Sim, é. Podia ser. Sim. Mesmo, por exemplo, a doutora Ariana Grande queria promover o seu espetáculo. Ia para o pé da campa do Dr. Jim Morrison e dizer os Doors apoiam a minha nova digressão. Por exemplo, Não é? é sempre, isso que sempre acontece. interessante ir buscar endorsements de mortos. Sim, sim. Porque não é só prestar homenagem, é, ok, vamos despetar a bandeira na campa. O Dr. Salazar fazia isso. O Dr. Salazar, como sabe, tinha o endorsement do Dr. Dom Afonso Henriques. Ah, sim, fazia uma espécie de cosplay, não era? Exatamente. Existem imagens, não é, no Comic Con do Estado Novo, em que o Dr. Salazar se vestia de Dr. Dom Afonso Henriques e as pessoas pensam, isto é a cara do Dr. Salazar no corpo do Dr. Afonso Henriques. Se calhar, são a mesma pessoa. E é verdade que fazia todo sentido essa imagética, porque uma pessoa olhava para o Dr. Salazar e via ali a força atlética. Logo, Não é? Ele era bem capaz de pegar numa armadura e numa espada e de arrebentar tudo, não é? uma espada com 50 quilos. Não Sim, sei se sabe disso. bastava logo o Dr. Salazar abrir a boca e por aquela sua maneira pujante de falar. Sim. Portugueses, nós vamos dividir. Sim, Era assim que ele retórica. falava, não era assim? Que entusiasmava todas as pessoas. O poder de oratória é impressionante. Sim, um poder de oratória impressionante. Vestido de um Afonso Henriques. Não, no fundo era como aqueles nerds, não é? Que são cromos na escola, mas depois vão para a Comic Con vestidos de Iron Man. Sim, o Dr. Gandalf. Sim, é um pouco isso. O Dr. Salazar foi um precursor da cultura nerd, não é? É. Portanto, acho normal que o PNR lhe faça isso. Continuando. Aliás, o fascismo é precursor do cosplay mundial. O Dr. Hitler tinha no seu gabinete um quadro do Dr. Frederico Barba Ruiva, porque ele dizia que era o terceiro Reich, porque o primeiro tinha sido o Dr. Frederico. Portanto, ele estava nessa esteira. Ok. Era o segundo Reich, era E o a cena Dr. das Bismarck. camisas castanhas e das camisas negras, não é? Assim, eles curtiam era andar mascarados de coisas. Aliás, as camisas negras que depois inspiraram o Dr. Juanes a escrever uma música. Essa música é fascista, doutor? Então, Tengo na camisa negra. Porque negra tenho el alma. Pois, lá está. É fascista, o Dr. Juanes. É. Ainda bem que essa música já não está na moda. O ano passado só se ouvia essa música, não é? Ainda bem que este ano já não se ouve. É um remake de um dos hinos da altura. Era o Dr. Mussolini curtia... Ele tinha uma música qualquer em italiano. Sim. Não é? Do pai do Dr. Giovanotti, ou lá o que era. Cantava essa música. E pronto, era mais, digamos, mais clássica. E o Dr. Juanes fez um remake em música latina. Pronto, as coisas que se aprendem neste podcast. Continuando, a crónica do Dr. João Miguel Tavares, o nosso maior pensador pós-salazarista. Deixem-me dar-vos uma notícia chocante. Salazar morreu há meio século. Há E mais? com ele morreu um triste regime que durou outro meio. Importa conhecê-lo. Menos. Importa reconhecê-lo e não há qualquer razão para temê-lo. É assim que Fundo. acaba? É assim, não é assim que acaba. Ainda vem mais uma parte. Ah. Mas no fundo é o que acontece aos regimes fascistas, não é? Acabou. Sim. É como se não tivesse existido para trás. E nisso ele tem razão. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o nazismo acabou, a Alemanha
Começou do nada Não. a produzir carros e É verdade. sem herança nenhuma. É verdade. Também é verdade que não devemos temer a dinastia Davis. Terminou ali no doutor Dom Sebastião. Acabou ali. E, portanto, hoje em dia não faz sentido temer a dinastia Davis se aparecer alguém a dizer eu sou Davis. Não é preciso. O doutor acabou. Em 74, acabou o Estado Novo. Não é preciso temer o Estado Novo passados 50 anos. Está feito, está feito. Está feito, está feito. Não é preciso temer o Terceiro Reich passado 80 anos. Sim, nem sequer, nem é só não é preciso temer, nem sequer devíamos falar disso. Já acabou. Acabou. E só Há os que virar a aproveitadores. página. Só os aproveitadores é que falam disso. Querem continuar a viver às custas do Dr. Salazar. Os No fundo, historiadores- esses são os verdadeiros fascistas. Os historiadores é que são os verdadeiros fascistas ao perpetuarem a memória de uma época. E, portanto, o que é que os historiadores deviam fazer? A história devia acabar e devíamos só começar a fazer história do ano anterior. Sim. Os Tipo um historiadores almanaque. Um almanaque. Os historiadores deviam passar a ser cronistas do que vem. Claro. Se eles são isentos, são isentos. Faz algum sentido estar a falar do que se passou há 1000 anos ou há 5 anos? Não Parvoíce, faz. parvoíce. Não faz. Continuando. Portanto, façam um museu, o antimuseu, o pós-museu, o que der na gana a quem tiver entusiasmo para isso. Porque Santa Combadão não é o Vale dos Caídos, nem nunca será. A única coisa que Salazar é em 2019, não custa muito percebê-lo se meter o esqueleto no armário, é uma boa história. Uma personagem que atrai pela singularidade. Um homem que praticamente mandou sozinho no país durante 4 décadas, sem que ninguém tenha sido capaz de correr com ele. Nunca se casou, nunca saiu do país, exceto umas breves viagens à fronteira espanhola. Tinha cabeça de técnico oficial de contas, criava galinhas em São Bento, montou uma ditadura de baixa intensidade que se revelou extraordinariamente sólida. Uma ditadura de baixa intensidade. É. O que é isso, doutor? É uma ditadura molinha. Sabe? Aquela ditadura que... não é bem a ditadura. O doutor João Miguel Tavares ainda conseguiu É uma ir longe. democracia de alta intensidade. É, pode ser. É uma democracia de alta intensidade ou de um autoritarismo moderado, que é o que ele está a dizer. Como sabe, há muitas pessoas que dizem que aquilo não foi bem uma ditadura. Foi um autoritarismo. Zinho. Um autoritarismozinho. Ele criava galinhas, não é? Sim. Então, nem se casou, dedicado ao país. É, Diga-me quantas pessoas é cabeça que de tiveram... técnico oficial de contas, não é? Deixe fazer aqui as contas do marceeiro. Quanto é que custa uma guerra colonial? Sim. Pronto, vão lá e não me chateiem. Quanto é que custa arrotear terrenos que não dão para cultivar? Vamos arrotear. Sim, E ele arroteou. Sim, era um contabilista, coitado. É escusado estarmos a falar tão mal dele. O que é que ele foi? Não, o Dr. João Miguel Tavares aqui diz tudo. Era uma ditadura de baixa intensidade. Há aquelas ditaduras que estão indo e levam a intensidade para 11. Sim. Tipo Cuba, União Soviética... Coreia do Norte, Venezuela, Portugal, Sim. nestes últimos 4 anos. Essas ditaduras que estão ali no extremo. Depois há as ditaduras de baixa intensidade, que são ditaduras, ok? Mas também não são nada de especial. O doutor João Miguel Tavares, ele não quer meter aqui as fontes porque ele gosta também de parecer que ele chegou a esta conclusão sozinho. Esta conclusão tem 10 anos, não sei se sabe. O doutor Rui Ramos, quando escreveu a sua história de Portugal, na parte contemporânea, o doutor Rui Ramos também diz que o Estado Novo foi bem light quando comparado com a Primeira República, que foi um regime, meu Deus, esse sim, uma autêntica ditadura. Mais presos políticos, mais greves, mais mortos, mais bombas, mais Greves, tudo. sobretudo greves. Greves, e não só, e entrada na Primeira Guerra Mundial, que foi uma desgraça para Portugal. Foi uma desgraça muito maior para Portugal do que foi a Guerra Colonial. Se isto colocado assim, uma ditadura de baixa intensidade, é o regime ideal. Porque é aquela cena... Há liberdade, porque a ditadura... Havia? Sim, porque a ditadura é de baixa intensidade e permite alguma liberdade, mas também não há demasiada liberdade. Estamos ali no nível médio de liberdade, que se calhar é o ideal para o país desenvolver. Sim. Para ver Não é? uma pequena diferença do nível de liberdade é que as pessoas tinham liberdade para pensarem da mesma forma que o Dr. Salazar pensava e não lhes acontecia nada. Na União Soviética, não. As pessoas podiam pensar como o Dr. Stalin pensava e mesmo assim podiam morrer. Portanto, muito melhor, nota-se que havia liberdade dentro do Estado Novo. Claro, havia, sobretudo porque o Dr. Salazar estava demasiado ocupado com as galinhas, tinha as prioridades dele e quase não saiu do país, coitado. Sim. Quase não passeou, não casou, não se divertiu. Ele pode ter feito muito mal. Sim. Mas nós portugueses fizemos mais mal ao Dr. Salazar do que ele fez aos portugueses, ao obrigá-lo a ter uma vida tão regrada e tão... Sim. O Dr. Salazar só, de certa forma, só manteve a nossa democracia no armário durante 42 anos. Só isso. Era uma democracia à espera de acontecer. Porque ele queria dar-nos uma democracia, mas olhava à volta, não, eles não merecem. Não, e ele sentia, caramba, se é para pôr pessoas piores do que eu que vão levar este país à miséria, como
o engenheiro Sócrates e outros piores. Pois eu acho que é aí que o Dr. João Miguel Tavares quer chegar. É aqui. Esse é o que era o ponto. Que é o quê? O Dr. João Miguel Tavares, como sabe, tem de dizer a palavra... É o síndrome de Tourette dele. Que ele, de quando a quando, sai a palavra Sócrates. E tem de escrever em crónicas. O que ele está a querer dizer é que, calma, isto já foi há muito tempo. Não vale a pena estarmos a falar disto quando isto nem foi assim tão mau. O que é que foi realmente mau? Algo mais recente e que ainda tem seguidores na vida real. Que é o quê? O engenheiro Sócrates. Pois é. Tem bué seguidores. A quantidade de pessoas na rua com camisolas... Isto era preciso, era um engenheiro Sócrates. Exato. E vão à campa dele. Sim, e vão mesmo ao sítio, à cadeia, pedir para visitar a cela onde ele esteve lá, Sim. na penitenciária de Évora, e a quantidade de pessoas com cascóis que andam aí na rua a dizer engenheiro Sócrates. Sim, é verdade. É incrível. Temos o primeiro-ministro que foi do governo dele e tudo. Se fosse só ele... Há N pessoas do PS que já estiveram no mesmo espaço que o engenheiro Sócrates. E disso ninguém fala. Para terminar. Ainda há mais. Sim. Os livros vendem-se e os museus abrem-se porque a sua história é única e bizarra. E isso nada tem a ver com o desejo de ressuscitar o salazarismo ou regressar a um passado que só foi bom para quem não o viveu. Ser anti-salazarista em 2019 é uma patetice. Mas é uma afronta aos que efetivamente resistiram a Salazar e não ao seu fantasma. É uma afronta. Uma pessoa ser contra o Salazar em 2019 é uma afronta para aqueles que foram contra o Salazar em 1960. Já viu, doutor? É como as pessoas que são anti-nazis hoje são uma afronta para aqueles que combateram os nazis dos anos 40. E, portanto, o que pode acontecer até na abertura deste Centro de Interpretação Histórica do Estado Novo é, digamos, ser uma inspiração para que se abra um museu alusivo a um centro de inspiração, um centro de, como é que se diz? De interpretação histórica ao franquismo no centro de Madrid, assim como poderá haver um centro de interpretação histórica na Polónia, nos arredores de Cracóvia, assim como pode haver um centro de interpretação histórica ao fascismo italiano mesmo dentro do Coliseu. Nós podemos inspirar as pessoas a virarem a página, Sim, a olharem com bons olhos para o futuro. Temos que olhar para a história que foi escrita e fazer uma revisão dessa história. Sim. Voltar a olhar para ela e fazer uma espécie de revisionismo. Dizer, Caramba, o Dr. Porto Carreira ainda há pouco tempo nos ensinou que a Inquisição não foi assim tão má. Claro. O Dr. João Miguel Tavares não está a dizer que não foi mau, o que está a dizer é já chega. Ninguém fala disto. Não, claro, e ser contra a Inquisição hoje, em 2019... É ridículo. É ridículo. Aliás, é uma afronta para as pessoas que foram contra a Inquisição na altura em que ela existia. Era. Porque elas... Então, eu lutei para a Inquisição acabar, para agora vocês serem contra ela? Mas está aqui, está tudo trocado aqui. Não, as pessoas que combateram o fim da Inquisição no século XVIII em Portugal devem estar a dar voltas na sua tumba quando ouvem pessoas em 2019 a dizer que a Inquisição foi uma porcaria. Estes anti-inquisitoriais não merecem. Não merecem. O Dr. Salgueiro Maia deve dar voltas no túmulo a dizer andei eu a combater o salazarismo para agora as pessoas serem contra o Salazar. Eu combati o salazarismo para as pessoas terem liberdade, serem neutras em relação ao Dr. Salazar. Não é? Para as pessoas esquecerem. É uma excelente crónica. Recomendação cultural. Outra coisa. Doutor, qual é a recomendação cultural desta semana? A recomendação cultural é ao mesmo tempo o nosso patrocinador. Qual? É um livro. Qual? O livro do Dr. Rui Zinco, outra vez. Outra vez? Do Manual de Bom Fascista? Sim. Pois faz sentido, não é? Depois da crónica do Dr. João Miguel Tavares, faz sentido agora ler um excerto do livro do Dr. Rui Zinco. Para demonstrar que o livro do Dr. Rui Zinco não faz sentido existir. Sim, não faz sentido. Aliás, o livro do Dr. Rui Zinco é a prova de que faz sentido existir um Museu de Salazar. Exatamente. Não é? Se é necessário sair um livro que ensine as pessoas a serem bons fascistas, quer dizer que o museu faz falta. Então eu vou ler um excerto do livro do Dr. Rui Zinco. Qual é a lição que vai ler? A lição é 17 e o bom fascista é contra o politicamente correto. Caramba, mas somos todos. Sim, e o bom fascista também. Ok. Também. Mas nisso eu concordo, não é? Sim. Aliás, ser um bom fascista é ser pelo senso comum. Como é óbvio. É ver as coisas como elas são. Ok. O bom fascista é contra o politicamente correto. E o que é o famigerado politicamente correto? É a gente não ter o direito a dizer o que pensa? Explicite lá um bocadinho, amigo. É a gente não poder chamar maricas a um maricas, não poder chamar chinoca a um chinoca, não poder... Ok, já entendemos. Mas esse seu fascínio por músculos não será um bocadito? Um bocadito quê?
Bem, já que insisto, vou usar uma expressão sua. Um bocadinho paneleiro. Aqui o bom fascista ofende-se. O bom fascista é pelo direito a ofender. Mas ofende-se com a mesma facilidade com que uma avestruz se ofende quando lhe chamam ema. Ou uma ema quando lhe chamam avestruz. Ou uma ema ou avestruz a dar para o forte quando lhe chamam lama. Por falar em animais, o bom fascista gosta e não gosta de zebras. Por um lado não gosta, porque detesta misturas. Por outro lado gosta, porque na zebra, de certo modo, não há cá misturas. Pelo contrário, é a negação das misturas. Até espanta como não virou o símbolo do apartheid. Não haver cá misturas é muito importante para o bom fascista. Politicamente correto não faz sentido. Claro que não. Uma pessoa tem de poder dizer aquilo que sempre disse, aquilo que aprendemos a dizer. Crescemos de uma forma e o que nos estão a fazer é negar os nossos pais. Negar os nossos pais é negar a nossa família. Claro. E quando nós dizemos aquilo que pensamos, temos direito a dizê-lo, sem que nos acusem de sermos aquilo... Onde é que está a liberdade se não pudermos dizer aquilo que pensamos? Claro, eu posso dizer cenas racistas, não quer dizer que seja racista. Se uma cena racista que eu estou a dizer é a minha opinião... Não devemos ser acusados de sermos racistas. Essas pessoas deviam estar caladas porque são contra a liberdade. Claro. Temos direito a ofender. As outras pessoas é que não nos podem ofender chamando-nos coisas que nós não somos. Como é óbvio. Pode parecer, mas não somos. Caramba, onde é que está a liberdade nisto? Então, comprem o Manual do Bom Fascista porque é um livro que, de senso comum, permite combater o fascismo, mas ao mesmo tempo tem lá ensinamentos que são, diria eu, de senso comum. Sim. Comprem. Está à venda nas bancas. Bancas outra vez? Sim. Há bancas ainda? Há. Ok. Então até para a semana. Jovem Conservador de Direita. Podcast.